Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos aí no livro 2, que é o capítulo 6, Vida Espírita, né? Nós vamos para a próxima parte desse estudo. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais que os homens. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é por isto que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas, ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Os espíritos conhecem o futuro? Isto depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes,
Sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. A ordem transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos, ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com Ele é preciso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Vêm por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir, ao mesmo tempo, sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza, e que reside em todo o seu ser como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, a abstração feita de todo agente exterior, a visão é independente da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, nada obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser sutil ao seu adiantamento. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste, desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Uma é para outro que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos?
Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Lembrança do que padeceram durante a vida tão penosa, algumas vezes, como a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tiram um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois.